Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 39, gravado a 9 de abril de 2021. O meu nome é Sérgio Silva E eu sou o José Maria. e esta semana vamos começar aqui por uma notícia do Pixel 6. Isto é um bocado um rumor, apesar de que supostamente já foi confirmado pela Google. Esta notícia, isto surgiu como um rumor, que a Google, no próximo Pixel 6, como eu disse, não vai usar o processador da Qualcomm como tem sido habitual até agora e vai passar a usar um processador feito por eles internamente, não é? À semelhança daquilo que, por exemplo, a Samsung faz e a Apple também fazem. Um, e que vai trazer aqui mais alguma concorrência para este mercado, não é? Que já não era pouco, não é? E agora vamos ter mais um player no mercado. Eu não sei se isto será, se este fabrico será só para uso exclusivo dos equipamentos dele ou se eles também vão oferecer este processador a terceiros, não é? Para poderem usar Hum, nos seus equipamentos e nas suas marcas. Pois. Parece-me interessante. Assim, para já ainda se sabe muito pouco sobre o processador. Supostamente será baseado num processador ARM, isto era quase dado adquirido, não é? Um octa-core com dois Cortex A78 e mais dois A76 e depois mais quatro A55. Parece-me interessante, eu não sei. Isto tudo vai depender da performance do processador, comparativamente com o Qualcomm e com o da Apple, não é? Sim. Pode ser que Opa, desta vez haja concorrência à altura da Apple, não é? Nos processadores, pelo menos. eles já no passado tinham feito qualquer coisa, não é? Uma colaboração já na altura com a ARM para terem aquele Pixel Visual Core que era aquilo que ajudava a câmara do Pixel 2 Sim, a ter aquele resultado que tinha. Portanto, não é nada de novo. Não é nada de novo, quer dizer, fazer o processador inteiro, claro que sim. Este era um coprocessador, digamos assim. sim, Eu suponho que isto tenha mais a ver com isso do que propriamente com fazer competição à Apple, digo eu. Não sei o que é que vai sair daqui, não é? Não sei o que é que vai sair em termos de performance, não é? A Samsung com os Exynos ainda não conseguiu ter paridade com aquilo que a Qualcomm está a fazer, não é? A gente já tem visto isso mesmo nas últimas iterações dos Notes, dos Samsungs, que nunca é bem a mesma coisa quando é lançado na Europa e quando é lançado nos Estados Unidos, não é? Precisamente por causa do chip, que é diferente. sim. Admito que seja mais uma coisa para se tornar independente da Qualcomm, não é? Numa altura em que é complicado comprar chips, podem ter eventualmente aí alguma vantagem, pode eventualmente ser mais barato também qualquer coisa, não sei. Mas Sim, pelo menos admito para que eles é capaz de ficar mais barato. E por outro lado também vão ter a informação toda do lado deles, não é? O fabrico e sim, depois a sim. otimização de software, tendo em conta o Mas hardware que estão a usar, acredito não que é? seja mais para puxar pela parte dos coprocessadores. Lá está. Para o processamento de imagens, para a questão da inteligência artificial. Os Tensor Cores, que aqui na notícia pelo menos não se fala, mas pode ter alguma coisa a ver com isso, não é? Algum coprocessador que ajude, mesmo por exemplo no assistente de Android, não é? Alguma Sim. coisa que torne aquilo mais com alguma funcionalidade que ainda não está anunciada, mas que possa eventualmente surgir, e para isso eles precisam de controlar o processo de fabrico e controlar o processador em si. Yeah. Suponho que seja mais por aí do que propriamente para ser uma coisa de Sim, performance isto a notícia até fala aqui que supostamente será um processador de média mid-range, não alta gama, não é? é? Sim. Comparativamente com um Snapdragon da série 700, ou seja, nesta primeira iteração não fará frente ainda ao processador topo de gama da Qualcomm e da Apple, não é? Os Pixel nunca tiveram equipados com topos de gama, não é? Pelo menos que me lembro, foram sempre. Penso que Nunca houve foram primeira modelos, escolha. penso que houve modelos que sim, que vieram com processadores topo de gama. Estes últimos, os As e aí sim, esses vinham com processadores de média gama, mas penso que de início havia sempre um modelo com processador topo de gama e um com Não, processador de gama intermédia. talvez. Mas sim, a Sei que aposta estes deles últimos não eram. ultimamente tem É. sido mais processadores de média gama e acaba por ter alguma lógica, não é? Até porque o objetivo do telefone não é ser um flagship, não é? Como se costuma chamar. Sim. Mas parece-me que tem alguma lógica. Sim, eles Apesar têm que isto apostado para muito. nós,
o Pixel, não é? Cá em Portugal nunca é muito fácil de arranjar, não é? Não é propriamente um Sim, é telefone que mentira. esteja à venda cá diretamente pela Google. Ou podemos comprar através de Espanha, da Google Espanha, que infelizmente eles têm lá à venda, mas para nós não há, não é? Vamos ver, pode ser que agora mude, agora com este Pixel 6. É, eles nos últimos tempos têm-se focado muito mais na questão da câmara e na questão da utilização do assistente e de todo o ecossistema da Google do que propriamente na performance e ser um flagship, como tu dizias e bem. Vamos ver exatamente o que é que isto vai dar. Relativamente à segunda notícia que temos aqui, que também está relacionada com telemóveis, é de que a LG vai desistir do negócio dos smartphones, ou seja, a LG vai sair do negócio, vai deixar de fabricar smartphones para se focar em áreas que eles preveem que sejam de maior crescimento, como por exemplo a dos veículos elétricos, componentes para veículos elétricos, hum, aparelhos conectados, tipo IoT, não é? Internet of Things, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial, aquilo que hoje em dia toda a gente está a fazer. E portanto eles vão deixar de fabricar os telemóveis, apesar de continuarem a suportar os produtos que neste momento estão a ser ainda vendidos, não é? Os produtos que ainda estão nas lojas. Sim. Eles não dizem exatamente quanto tempo é que vão suportar esses produtos, será eventualmente pelo tempo legal, obrigatoriamente legal, digo eu, Segundo o porque que eles eu dizem na ouvi, notícia que será varia pela uma região. geração, será uma geração a seguir do Android. Nestes equipamentos deste ano vão Uhum, suportar a próxima versão do Android, até à próxima versão, ou seja, será até o Android 12, não é? pois. Eles, por exemplo, na Europa têm que dar 2 anos de garantia, portanto, em termos de suporte. Sim, Se bem estou a que falar normalmente. suporte de Pois, updates de software, não eu suporte de percebi, eu percebi, garantia. Isso eu obviamente tem que percebi. ser os 2 anos aqui na Europa. Depois dos outros países, Estados Unidos é 1 ano e varia. Hum, de referir que nos últimos, esta decisão vem um bocadinho apoiada no facto de eles nos últimos anos não terem tido assim nenhum telemóvel de grande montra, que tenha tido assim um sucesso muito grande. Eu confesso que tive alguns LGs, nomeadamente os Nexus, portanto os Nexus da Google, Sim, os iniciais eram da LG. E eles na altura tinham telemóveis de topo de gama que eram interessantes, até mais por causa do preço do que propriamente por serem uma coisa fenomenal, mas eram telemóveis assim muito redondinhos, eram muito jeitozinhos. No entanto, nos últimos tempos não têm tido nenhum êxito e, portanto, vão acabar por abandonar o negócio. sim, pá, isto não é nada academir, não é? Que a LG, apesar de, e recomendo a quem estiver interessado em ver o vídeo do MKBHD que ele fez esta semana, precisamente sobre esta notícia, sobre a LG abandonar o mercado de smartphones. Porque a realidade é, apesar de que a LG não tem, ou não teve o sucesso que queria, de certeza, neste mercado, sem dúvida que foi uma empresa que inovou muito ao longo dos anos. E muitas das vezes, ao contrário daquilo que se julga, esteve na frente em muitas das coisas que eles desenvolveram. Por exemplo, o primeiro telemóvel com ecrã tátil capacitivo não foi a Apple, mas foi a LG, ao contrário daquilo que muita gente acha, não é? Sim, sim. E outras questões que tal, por exemplo, o primeiro telemóvel com ecrã 2K foi um LG, Sim, porque o eles, primeiro. quer dizer, eles sempre tiveram essa questão de sinergia muito grande com a parte de fabrico de ecrãs, não é? Que eles também têm uma Sim, parte de mas não fabrico foi de só, painéis. não foi só relativamente a ecrãs. Por exemplo, o primeiro Sim, sim. telefone com um audio deck também foi um LG. Pá, várias coisas. Ele até fala lá, engraçado no vídeo, ele fala lá em, penso que são 8 coisas que foi a LG que inovou e que depois mais tarde, olha, por exemplo, o primeiro telefone, recordo-me agora, com mais do que uma câmera na traseira foi a LG. Não sei Uhum. se te recordas aquele que era 3D, Sim, que até dá para tirar fotografias sim, 3D. sim. Sim, Pronto, este foi o primeiro telefone, o smartphone neste caso, que saiu com duas câmaras atrás. Eles fizeram muito por inovar e por tentar mudar, aliás, e estes últimos modelos que eles lançaram, que isto até é o que eu acho mais estranho, porque esta notícia veio passado pouquíssimo tempo deles lançarem estes últimos modelos, precisamente este que está aqui na imagem, o LG Wing, uhum. que mais uma vez foi um telefone, pá, não digo que isto seja inovação e que vá ser usado daqui para a frente, mas sem dúvida foram eles a tentar coisas diferentes, que poucas marcas o fazem agora, não é? Sim. Aliás, o que se vê mais agora é as empresas jogar pelo seguro, não é?
E eu acho que o principal problema deles, que até foi aquilo que o MKBHD referiu no vídeo, foi de que muitas das vezes empresas, quando querem arriscar, têm uma linha diferente para arriscar da linha principal deles. Uhum, Por exemplo, sim, a Samsung, quando quer arriscar num produto novo, lança uma linha nova. E eles aqui não usam a linha principal deles para arriscar. E se o risco for aceite, não é, pela comunidade, pá, espetacular, corre tudo bem. O problema é que quando não é aceite, é o flagship deles que está a ser posto à prova, não é? E viu-se isso, claro. por exemplo, a Samsung fez isso com o Note, não é? Quando quis lançar um telefone com um ecrã acima daquilo que estávamos habituados a ver a nível de dimensões. A Samsung lançou o Note, que por acaso foi uma coisa que pegou, mas podia ter corrido mal. Mas eles mantiveram na mesma linha Galaxy S, que era a linha deles pronto, que mexia às massas, não é? E que servia de referência. Não era o telefone que fosse mais vendido, obviamente, mas era o telefone de referência na altura. E agora, quando quiseram lançar um telefone desdobrável, lançaram o Fold, não é? Ou seja, nunca usam a linha deles referência, não é? Que já é reconhecida como um equipamento bom, para poder ganhar mercado em novas áreas. E a LG nunca fez isso. A LG sempre tentou, na linha deles normal, tentar fazer tudo, e acho que foi isso um bocado, pronto, que os deitou por terra, não é? Pois. E acabam por abandonar. Eu posso dizer que, para mim, o LG G6 e o G7 foram para mim os melhores telefones da LG. Eu tive ambos e eram telefones excepcionais. Uhum. Eu também acho que foram os topo de gama, ou os topo de gama a nível de vendas para a LG foram esses dois modelos. Pois talvez. Confesso que opá, nunca acompanhei muito a LG. Não é. Apesar de ter tido, lá está, tive, mas foi dos Nexus. Nunca comprei um LG. A minha mulher chegou a ter LGs, mas foi os burrofones, daquele do tempo em que eram os telefones tipo concha. Ela chegou a ter um que era muito bom na altura, era dual SIM, foi dos primeiros telefones dual SIM que nós tivemos e até funcionava muito bem, tinha uma boa câmera, tinha um software que até era bastante engraçado. Pá, de resto, em smartphones, confesso que nunca tive. Sim, Cheguei a ponderar comprar um. eu disse o Diz, diz. G5 e o G6, mas não era. O G2 e o G3 foram esses modelos que eu tive. Pois. Cheguei a ponderar comprar um numa altura em que queria comprar, já não sei se era o Nexus, e o Nexus estava muito caro e havia um LG que estava em promoção, que era basicamente igual com um software diferente, né? Porque eles eram clones, digamos assim, eram muito parecidos, muito semelhantes, mas nunca andei muito em cima daquilo que era a LG, portanto não consigo muito bem falar sobre ela. Agora, isto é uma coisa que é normal na indústria, não é? Já tivemos marcas que vieram e foram, não é? Tipo a HTC, que já quase ninguém se lembra, mas que também foi grande e Sim, chegou a ter também algumas coisas inovadoras e também desapareceu. A própria Motorola, hoje em dia, é uma sombra daquilo que já foi. sim. Já teve telefones muito bons e hoje em dia foi vendida depois, acabou depois por ser comprada. Enfim, ainda se vê para aí uns telefones, mas nada daquilo que era. Portanto, isto é normal. As empresas têm que gerir os seus negócios, apresentar contas aos acionistas, não é? E fazer aquilo que acham que é o melhor para elas, Sim, para o não seu é futuro, não fácil, é? não é fácil conseguir vingar neste mercado, não é? E eu acho que eles fazem bem em focar-se noutras áreas que estão em crescimento, não é? Pode ser que de futuro voltem outra vez ao mercado dos smartphones. É. Na nossa próxima notícia, como não poderia deixar de ser, não é? Isto todas as semanas é notícia. Temos uma notícia aqui que reporta que a RTX 3070 foi a gráfica mais vendida de março deste ano. O que é estranho, não é? Porque supostamente não há gráficas, não é? Mas ao que parece, as 3070 têm aparecido e eles até mencionam aqui no gráfico que isto é um gráfico da Steam, ou seja, de pessoas que têm a Steam e que usam a Steam para jogar, não é? Isso Isto, é a que eu acho Steam, estranho. Isso é que eu acho estranho, porque, desculpa interromper-te, haver sim, muitas gráficas que fossem compradas, mas que fossem desviadas
para mining, eu até entendia, mas não, isto é bom sinal, Sim, atenção. sim, é para gamers, sim. Sinal que a Isto, malta está a comprar e que está a jogar, ou seja, são gamers, portanto, isto é bom sinal, é bom sinal. sim, até teve um crescimento significativo de utilizadores e já aparece aqui na tabela das gráficas mais usadas na Steam, não é? Em que os primeiros lugares são as 1060, 1050 Ti, 1650, pronto, que já é mais que sabido, não é? São gráficas média gama e obviamente são das gráficas mais usadas. Mas esta gráfica RTX 3070 a aparecer aqui na tabela à frente de gráficas como por exemplo uma 1080 Ti ou logo abaixo de uma 2060 Super, não é? Que foi uma gráfica Sim, sim. que teve alguma saída, é muito curioso. Um, e ao que parece, a falha de stock não tem sido assim tão real como se pensava, não é? Porque se, não, é verdade, porque se começa a ver esta gráfica a aparecer assim, como. E estamos a falar, e como tu disseste muito bem, estamos a falar a ser usada para gaming, não é? Não estamos a considerar aquelas unidades que foram para mining, não é? Que não devem ter sido Sim, tão sim. poucas como isso, não é? Por isso é um sinal positivo, que afinal, se calhar, a procura elevada é que também está a ajudar a esta causa de não haver gráficas, não é? Não é Pá, só a falta confesso, de chips, não é? confesso que não sei e tu estarás de certeza bem melhor do que eu em melhor posição para comentar sobre isso, não é? Se de facto elas chegam às lojas ou não, se esgotam Opa, ou não. tem chegado a conta-gotas. Todas as lojas têm recebido e têm chegado a conta-gotas. Opa, e o melhor exemplo que tu podes fazer é ires a um site como Quanto Custa, por exemplo, e procurares por Uhum, RTX 3070 e vais ver lá que não há nenhuma página em Portugal a vender uma gráfica destas abaixo dos 1000 euros. pois. Nenhuma, percebes? Isto quer dizer alguma coisa, não é? Não encontras um modelo de uma gráfica RTX 3070, pode ser a mais barata que existir, e nenhuma dela vai estar listada abaixo de 1000 euros. Pá, isto só significa que a procura é maior do que a oferta, não é? Sim, sim, sim. Agora, se a oferta é que é pouca ou se a procura é que é muita, a gente também não sabe. Isto pode ser um bocado dos dois, não é? Nós até agora temos achado que, ok, o problema aqui está que a oferta é que tem sido pouca e por isso é que não tem havido para o pessoal que quer comprar. Mas se calhar isto é um combinar das duas coisas, não é? Tem havido pouca oferta, mas também tem havido procura acima do que é habitual. E que mais gente que que era habitual comprar gráficas assim no lançamento tem comprado gráficas, não é? Sim, isso nós já falámos, não é? Primeiro a sede por gráficas novas era muito grande, não é? O último refresh já tinha uns tempos. Depois, o incremento de performance também foi muito, muito grande e, portanto, quem estava na dúvida, e caraca, vai ser desta. Yeah. Aliado a isso, o preço isso supostamente não ia ser muito mau para aquilo que iam oferecer, não é? E depois tudo aquilo que estava ligado a mining, era fantástica, claro, desaparece. Claro. Isso é inevitável. Agora, fiquei espantado, mas ainda bem que tem, que aparece no ranking do Steam, portanto, isto é malta que joga. Hum, Fico espantado por de facto haver gente que lhe está a conseguir pôr as mãos. Não sabemos a que preço, mas pronto, ainda bem que, Pois, que- que isso está já a são outros acontecer. 500, não é? Pois, Muita temos gente que está ver. a pagar 3070 ao preço de 3090 quase, não é? Pois, é isso. E temos que depois que ver, isso já é uma parte que nós não costumamos seguir muito aqui, mas se calhar é uma curiosidade engraçada, de ver qual será o resultado que a Nvidia vai apresentar neste trimestre, que eu acho que ainda não saíram, para ver exatamente se este dinheiro está a entrar na conta da Nvidia ou se está a entrar na conta das lojas, não é? E para ver onde é que isto está Não, a não, pingar. isso está a entrar na conta das lojas, porque as Ou marcas seja, as lojas estão a não comprar. podem aumentar o preço só porque há uma procura acima do expectável, não é? Ou seja, as Isso lojas estão a não. comprar a 400 € e a vender a 1000. Exatamente, É, exatamente. é assim mesmo. Eu até te ia Pronto, olha, ainda bem para as mostrar lojas. aqui, isso, neste momento, quem está a ganhar dinheiro com esta procura tem sido as lojas. Pá, aquilo que eu te falei, olha aqui. Espera aí que eu não estou a ver, não é que estás a mostrar? Está na stream, está na stream. Ah, ok. Tens aqui, por exemplo, quanto custa. 3070.
Estás a ver os preços a que isto anda. Tens aqui de 612 euros, mas isto garantidamente é uma loja qualquer que não tem stock. Mas depois o resto, ó, 1400, 1300, 1300, 1300, 1400, 1300, 1300, 1300, 1400, Pois, percebes? é Estamos a falar isso. de uma 3070, de uma gráfica que era suposto ser vendida na casa dos 600 euros. Pá, isto, quem está a ganhar com isto, sem dúvida, é as lojas São as lojas. que São as estão a, lojas. estão a ganhar mais dinheiro. Não é? Porque têm 10 clientes, têm 3 gráficas para vender, pá, vai haver 3 clientes malucos que vão pagar este valor pelas gráficas porque querem gráficas para jogar. E se não pagarem este valor, não têm gráficas para jogar. Tem que Ou para fazer leilão. minerar, não é? Pois, enfim. Isso engata quase de uma forma perfeita na nossa notícia, não é? Que é que a GeForce GTX 1080 Ti pode estar de volta à produção. Há rumores que indicam que há gráficas destas novas a serem produzidas. Um, o que, pronto, tendo em conta esta seca que estamos a ter de gráficas, pode ser uma boa notícia, não é? Porque entre comprar uma, uma GT 710 ou uma 1080 Ti é melhor, se bem que cheira-me que esta 1080 Ti se calhar está para o mercado para aí a 600 euros e, portanto, o pessoal vai Sim. continuar a ser roubado. Mas, mas pelo Sim, menos não joga vai qualquer coisa resolver melhor. nada e as pessoas vão andar a pagar dinheiro por uma gráfica já de 2 gerações atrás. Quer dizer, isto é É. inacreditável, não é? Eh, Isto também é este um rumor, leak, é um rumor, não é? Porque isto não sim, é um rumor supostamente. baseado numa pessoa que devolveu uma gráfica sob garantia e recebeu uma, uma gráfica de volta que tem a data de fabrico de 2021. Sim, O que normalmente para este tipo de coisas desconfio que não é normal. Eu confesso que também nunca estive metido sim, nestas não. questões de RMA, mas Normalmente normalmente não é é um normal, não é? São crédito que te restos. dão. É um Pois, ou crédito que te apanhas um dão. resto Não, de já uma nem série há que já foi restos. feita. Então, estamos a falar de uma gráfica que já tem à vontade 8 anos, não é? Tipo, quer dizer, quando é que saíram a Pois. série RTX série 20, não é? Sim, sim. Isto já está mais que descontinuado, não é? E as que Mas, não estavam já tinham sido despachadas há 3 ou 4 meses claro, todas. claro, claro. Não é? A partir do momento que houve esta loucura, ou que começou esta loucura o ano passado, quem tinha destas gráficas vendeu-as, não é? Isto é, obviamente que eles estão a voltar a produzir isto, se calhar têm chips ainda para lá, e eles, olha, está aqui uma forma da gente poder dar andamento a isto, e siga, não é? Pois. Acredito eu, percebes? Não sei se isto vai chegar em massa ao mercado ou sequer se vai chegar, não é? Porque isto pode ter sido uma situação, pronto. Eu acredito que eles desviem, não estou a dizer que seja o caso nisto, não é? Mas acredito que eles desviem alguma da produção, que possam ter de outras gamas, por exemplo, das gamas profissionais, das quadros e assim desse género, que eventualmente pode ter menos procura, tem sempre menos procura do que as gráficas normais de consumo, não é? Mesmo para Uhum. empresas, só aquelas empresas mesmo muito especializadas é que precisam de quadros e pagam por elas. E muitas das vezes é um bitzinho que eles trocam lá no firmware e aquilo depois é o driver é que faz metade do trabalho. Sim, Portanto, até admito que seja algo desse género, placas assim antigas que eles até aproveitem para lançar outra vez no mercado. Pá, não sei o que é que isto vai fazer. Acho que nada, em termos do panorama geral. Pode ajudar qualquer coisa, mas acho que nada. Acho que vai ser assim. Mesmo que aconteça, isto lá está, pode ser apenas só um caso muito isolado. sim, Mas também não me mesmo. acredito que seja algo. Opa, já se falou nas 1650, não é? Que se dizia que iam ser Sim, voltadas mas uma a ser fabricadas. 1650 é uma gráfica que saiu de linha há meia dúzia de meses, não é? Não é uma Sim, gráfica que saiu sim, de linha há sim, 4 anos ou 3, não é? sim. São coisas completamente diferentes, não é? Vamos ver, mas isto agora não faltam notícias destas, não é? Na próxima notícia, também ainda a ver com placas gráficas. Uh, Supostamente em Hong Kong foram apanhadas por traficantes de gráficas, não é? Tipo, não sei como é que se chama aqui muito bem, mas foram capturadas 300 NVIDIA CMP30HX
Isto para quem segue o nosso podcast, nós já falámos sobre isto, não é? Isto são aquelas placas gráficas que a Nvidia criou para serem vendidas para mining, especificamente para mining, não é? Porque não têm sequer saída de vídeo, não é? Uhum. Ehm, e pronto, isto foi capturado supostamente para ser vendido no mercado paralelo, não é? Sim. O valor anunciado deste lote era de 257 mil dólares. Ehm, Sim, isto foi. Começa-se a traficar placas gráficas, não é? Sim, porque isto foi apanhado no meio de comidas exóticas e de Sim, animais exóticos e barbatanas de tubarão e tubarão e sim. coisas assim Eh, do género, né? sim, Portanto, mas é estranho porque como é que é possível agora até as placas gráficas são capturadas em traficantes. Qualquer dia o gajo, pá, queres Coca ou queres uma RTX 3090? Ou, tipo, pá, é opa, lá está. inacreditável. São sinais do tempo, não é? É um É, produto que é tão desejado que se torna demasiado valioso, não é? Naquilo que estávamos a falar. É muito dinheiro por um produto e muito exagerado. As pessoas estão dispostas neste momento a pagar preços completamente ridículos pelas placas gráficas e, portanto, são maneiras fáceis de se fazer dinheiro, não é? Hum, opá, é, é o sim, que é. porque isto é loucura, porque eles até falam aqui na notícia, e é verdade. Esta gráfica anda a ser vendida aí já noutros mercados, já se foi vista à venda por 723 dólares. Isto é uma gráfica que só serve para mining, ou seja, no dia em que, por exemplo, o Ethereum deixe de ser possível minerar, que isso é uma coisa que poderá estar para breve, a gente não sabe a data ao certo, mas pode ser daqui a 2 meses, por exemplo, Uhum, quando aquilo passar de Proof of Work para Proof of Stake, deixa de ser possível minerar, que neste momento é a criptomoeda mais interessante para minerar. E este modelo, o CMP30HX, faz 26 MHz por segundo. sim, não é nada especial. Ou seja, estamos a falar de uma gráfica que faz pá, um terço abaixo, é menos até, mas que vamos dizer que é um terço abaixo do que faz, por exemplo, uma RTX 3080. Sim, E sim, anda a ser não, vendida olha, por 723 dólares. E a uma RTX 20. 3080, deixa-me só terminar, a RTX 3080 pá, pode ser usada para mining, mas quando acabar o mining de Ethereum, por exemplo, vamos supor que aquilo daqui a 5 meses os gajos conseguem alterar para Proof of Stake e deixa de ser interessante, eles ainda podem vender a gráfica a um gamer. E Sim, aqui sim, não, sim. não é? Aqui Sim, estão limitados ao mining, não é? sim. Eu não me parece nada que seja interessante esta gráfica. Pelo preço que está, não me parece nada interessante. Para teres uma ideia. É mesmo pela questão da disponibilidade, eventualmente. Porque, para teres uma ideia, uma 2070, uma 2070 Super, uma 2060 faz à volta de 40 MHz por segundo. Portanto, quase Yeah, o dobro disto. Uma RX 6800, uma AMD, faz 60, à volta de 60, 64, por aí. sim. Portanto, quase 3 vezes isto. Hum, uma 3080 faz 100, não é? À volta disso. Portanto, 4 vezes isto. Não parece interessante em termos de preço, não me parece sequer Sim, eu também uma não oferta acho que interessante. seja, também não Não acho que percebo seja muito bem nada qual é interessante. a lógica destas gráficas. Agora, em termos de contrabando, isso entendo, porque Sim, imagina, sim, para quem 300 está a gráficas que seja, traficar, claro, 300 gráficas que seja $500 cada uma que eles ponham de lucro, não é? Eu já nem estou a sim, dizer sim, que, mesmo que não seja roubada, não é? Só na questão do tráfico, para não pagar impostos ou qualquer coisa assim do género. E para as ter, para o mercado negro. Se ganhar 500 euros em cada uma, ou $500 em cada uma, em 300, mete ao bolso $150.000. sim. Não é mau, não é? Não, não, de Portanto, maneira nenhuma. e nem estou a falar de preços exagerados, não é? Que é aquilo que nós há bocado estávamos a falar das lojas meterem esse dinheiro ao bolso, mais coisa, menos coisa. Depois tem os impostos, tem obviamente os outros custos que também têm, mas este também tem o custo da lancha e do barco. É, não, não se compreende. Não, está tudo louco. É Este loucura mesmo. mundo foi o Covid e as placas gráficas, está tudo maluco. É. Mas pronto. Para terminar a questão da Nvidia, só não é propriamente uma notícia, até porque isto acho que já não é de hoje, mas é uma coisa que apareceu em alguns sites esta semana, a relembrar que a Nvidia lançou há uns tempos atrás um patch para o RTX Voice, que é uma aplicação que serve para fazer tratamento de voz, para fazer, por exemplo, podcasts ou para fazer outro tipo de utilização de microfones, seja, por exemplo, para videochamadas, seja para o que for.
e fez um patch à aplicação de modo a suportar também as placas mais antigas da série GTX. Portanto, a 1080 Ti que nós falámos há bocado também suporta o RTX Voice e até outras placas gráficas bem mais antigas do que isso. Hum, isto já tinha sido lançado antes. Eu cheguei a ler também notícia esta semana a dizer que este patch já era antigo, já não era de agora. Mas que agora sim foi tipo anunciado pela Nvidia mesmo Sim, mas este que patch acho que suportava. saiu, mas foi uma aldrabice que alguém fez para ser suportado noutras gráficas, porque oficialmente só era nas séries 20 e 30 da Nvidia. Pois. Mas há uns tempos atrás dava. Dava, foi, Hum, foi uma aldrabice, alguém que conseguiu de alguma forma alterar o programa de forma a suportar todas as gráficas da Nvidia. Não era algo oficial, digamos assim. pois. Eles agora, isto já foi, como é que eu ia dizer? Não vou dizer que é ultrapassado, mas foi substituído pelo RTX Broadcast, não é? Que tem tratamento, inclui RTX Voice e uma coisa para a E o webcam. tratamento do vídeo, sim. Sim, da webcam. E este do RTX Voice, em princípio, só faz mesmo a questão de tratamento da voz. E não deve receber Sim, mais updates, ao contrário do broadcast, para as RTX novas, não é? Mas mesmo assim é engraçado ver. Se calhar não é coincidência, não é? Tendo em conta a quantidade de GTX que se estão a vender, antigas. Se calhar não é coincidência, não sei, mas é engraçado ver este tipo de suporte para placas mais antigas, bem, bem mais antigas. sim. É engraçado. Mas pronto, é só um pequeno apontamento para quem, Sim, para já quem tem agora e precisar. quem É. tiver curiosidade, eu estou a usar o broadcast aqui no vídeo para fazer este efeito de desfoque por trás de mim. Uhum. É o software que eu estou a usar. Quem estiver a ver a live na Twitch, quem nos estiver a ouvir, não pode ver o efeito. Imagino. Ahm, Se eu conseguir mudar isto, que não sei porque é que isto bugou agora aqui no RTX Voice. Olha, foi de propósito, só para te deixar ficar mal. A gente a falar bem e isso a deixar agora ficar mal. Não, na notícia bugou aqui, não consigo mudar a A tab tab. do. Alt. Queres que leia eu? Eu queria mudar, era a tab da notícia, não era alto. Ok, já está. Pronto, a próxima notícia e última notícia sobre placas gráficas é que a AMD decidiu lançar uma versão Limited Edition da RX 6800 XT, que eles chamam como RX 6800 XT Midnight Black. Pá, eu quase que arriscava-me a dizer que até agora todas elas têm sido Limited Edition, Pô, não é? era Porque isso que eu ia dizer. E o Midnight isto, Black é tudo tão negro que ninguém as vê. eh, isto pá, acaba por ser ridículo, não é? Porque não se compreende como é que numa altura em que nós estamos e para mim a AMD ainda está pior que a Nvidia, não é? Ahm, Como é que eles decidem lançar uma versão especial que quase ninguém vai conseguir pôr a mão nisto, não é? E provavelmente alguns bots vão comprá-la para depois venderem mais caro, não é, no mercado. Que eles puseram a gráfica, lá está, à venda pelo valor supostamente normal. $649. E isto de certeza que se formos ao eBay neste momento já deve haver gráficas destas à venda por $1500, não é? Porque é o que este Sim. mercado nos leva, não é? Porque Eu até pensei que isto era a notícia de 1 de Abril, mas não. mas não, foi verdade mesmo. Né? Não se compreende porque é que a AMD teve uma decisão destas de lançar uma gráfica agora, uma edição especial, Limited Edition, não é? Quando até agora o que eles têm lançado tem sido tudo Limited Editions porque ninguém consegue comprar gráficas, não é? As Pois. Nvidia ainda vão aparecendo alguma coisa no mercado, mas a realidade é que a AMD as vê-se muito, muito, muito pouco. Sobre este modelo, pronto, o que tem de diferente, ela a nível de specs é exatamente igual. Tem esta caixa toda preta e a própria placa é toda pintada de preto. Basicamente será essa a diferença da placa gráfica, que é engraçado se houvesse para comprar, não é? Para quem tem janelinhas. A este preço principalmente, não é? De $649, não é? Que isso sim era um muito bom negócio.
Se a Está gente aqui um. adivinhasse, Sérgio, tínhamos comprado meia dúzia há uns meses atrás. Exato. Fazíamos como aos chineses e estávamos agora a vendê-las a ganhar 500 paus cada. Ouça, Yeah. que há bem Temos pouco aqui tempo até elas um estavam a bom tweet aqui de preço. um John Viking a dizer que apareceu a gráfica para comprar e passou logo para a informação de que já não é possível adicionar este produto ao carrinho, porque esgotou logo, obviamente. Não é? Isto Não, provavelmente os scalpers com os bots a comprar online, aquilo deve ter sido um instante, não é? Ahm, mas pois. pronto, é o que É, temos. é o que é. Pronto, mudando um bocadinho da agulha agora, passando a questão das gráficas à frente. É uma notícia que é um bocadinho sinal dos tempos, que fala que o WhatsApp está em perigo. A aplicação Signal é a aplicação com o crescimento mais rápido. E isto é normal. Há uns tempos atrás, o WhatsApp anunciou a sua nova política de privacidade, muito ligada à questão do Facebook e à partilha de dados entre o WhatsApp, o Facebook e todas as outras aplicações ou empresas do grupo do Facebook. E isso despoletou a alteração ou a mudança de muita gente para outras aplicações de chat, de messaging, concorrentes. A isso também com muito contribuiu o tweet do Elon Musk a dizer para usarem o Signal, para a malta usar o Signal. Um, pronto, resultou. A malta está a usar o Signal, de facto, está a mudar. O Telegram também tem visto um aumento muito grande de utilizadores e até é a aplicação que tem o segundo maior número global de utilizadores mensais, o Telegram. Um, no entanto, o Signal de facto é a aplicação que está a crescer mais. As pessoas estão a preferir o Signal pela sua simplicidade e pela sua segurança também, porque as definições do Signal são, por defeito, são um bocadinho mais amigas da privacidade, enquanto que o Telegram, por exemplo, é preciso ativar certas determinadas opções para se conseguir ter o mesmo nível de privacidade. O WhatsApp adiou, estava previsto já ter entrado a nova política de privacidade do WhatsApp, foi adiada para o dia 15 de maio, adiada, já há uns meses largos, mas no dia 15 de maio vai entrar de facto em vigor a nova política. E tendo em conta a aproximação dessa data, talvez tenha tido alguma influência no facto das pessoas estarem a mudar agora. Já começaram a mudar, não é? Aliás, Sim, mesmo nós nós, mudamos, não é? nós Yeah. mudamos, não é? Quer dizer, eu não mudei a 100% ainda, já falo com muita gente no Signal, mas confesso que tenho as três aplicações, o que é Isso uma é a maior chatice nesta altura. dificuldade. É, Eu só uso duas, uso o Signal e o WhatsApp, mas é. usava o WhatsApp a 100% e a maior dificuldade é passar a usar a 100% o Signal, até porque É porque nem tens toda a sempre. gente fez esta mudança, não é? E há É sempre isso. pessoas com quem queres falar ou que tens que falar e que têm o WhatsApp, não é? Sim, sim, Mas sim. eu E é sempre. acredito que com o tempo as pessoas cada vez mais vão mudando, até porque eu considero que não só pelas questões de segurança que tu falaste, e nós até já falámos aqui uma vez sobre essas questões de segurança e privacidade comparativamente entre as três aplicações principais, não é? Uhum. Um, Além disso tudo, acho a aplicação do Signal mais interessante de se usar. É uma aplicação mais jovem, com um aspecto mais atual. Não é? O WhatsApp é uma aplicação que tem o mesmo aspecto há anos, não é? Que eles Sim, já deveriam ter alterado aquele aspecto um bocado retrógrado que tem. Não é? mas lá está. Para quem, e eu acho que essa vai ser a principal dificuldade. No WhatsApp, no início, como agora no Signal, tu tinhas os early adopters, não é? Aquela malta que adota facilmente aplicações novas ou coisas novas. E o WhatsApp agora começas a ter, eu falo por mim, pela minha experiência pessoal, no WhatsApp agora começa a ter algumas pessoas de família que, tal como outros chegaram ao Facebook tarde e chegam ao WhatsApp agora também tarde, mas que a interface já começaram a usar, já se habituaram e até gostam daquilo. E gostam, não é porque seja bonito, é porque já estão habituados. E sabes como é? Para as pessoas um bocadinho com Opa, mais idade, sim, o facto de acredito. ser diferente, não é? Até estar no mesmo sítio, até pode ser a mesma, pá, mas o ícone não é igual, o símbolo não é a mesma coisa, faz com que isso muitas vezes provoque uma confusão muito grande. E lá está, por isso é que eu estava a dizer, acho que vai ser difícil nós mudarmos totalmente e facilmente
para outra aplicação, seja o Signal, seja o Telegram, seja qualquer que apareça, não é? Precisamente porque começamos a estar muito ancorados, não é? Pela questão do efeito de rede, é muita gente que, por uma questão ou por outra, se recusa a mudar. Até porque também tens muita gente que acha que, pronto, o WhatsApp vai mudar a política de privacidade e o que é que tem, não é? Não há problema nenhum. Já partilham tudo aquilo que fazem no Facebook ou no Instagram ou no Twitter ou seja lá na rede social que for e, portanto, se eles tiverem acesso aos dados dele, qual é o problema? Portanto, tens também muita gente que também não vê problema nenhum na alteração da política de privacidade do WhatsApp. Sim. Portanto, isto vai ser sempre. Vamos. Há uns tempos atrás, lembro perfeitamente disto, há uns tempos atrás havia o WhatsApp, havia o Hangouts, havia, havia Sim, sim. o Messenger do Facebook, que ainda existe, não é? Mas havia o Messenger, havia o MSN, já há muito tempo atrás. Ahm, Aqui o cara e estás a acabou na falar no altura. Mirk. Não ia tão longe, não ia tão longe, mas sim, mas também havia o Mirk. Gastei muitas horas nisso. Mas pronto, mas acabou por congregar tudo no WhatsApp e o WhatsApp acabou por se tornar agregador e conseguiu conquistar quase toda a gente para si. Vamos ver agora como é que isto vai desenvolver. Sim, eu acredito que no futuro o WhatsApp vá perdendo, até pela questão da privacidade e fazer parte do Facebook, que tem sempre pá, uma conotação má, não é? Porque o Facebook não é das empresas supostamente mais transparentes, não é? E eu acho que Não, isso e cada vez vai chegando ao ouvido de mais pessoas e mesmo das pessoas mais velhas. nós, Porque, por exemplo, eu tenho tentado que as pessoas mais velhas que tenho na minha família que tenham trocado já para o Signal, não é? E sim, aquilo basicamente, como eles não percebem nada, eu chego lá, instalo e digo: olha, agora é este que é para usar. Pronto, e eles passam a usar. pois. Hum, Pode ser que isto dentro de em breve, e eu sou todo a favor disso, que as pessoas deixem de usar o WhatsApp e passem a usar o Signal. Um bocado Não, aqui como o Elon Musk pois, diz. esta semana, apesar de não estar no nosso alinhamento, mas está relacionado com isto que estamos agora a falar, esta semana saíram um monte de notícias a falar de mais uma quebra de dados, uma fuga de dados do Facebook, que terá atingido, ou alegadamente terá atingido 500, à volta de 500 milhões de utilizadores. E o Facebook tem 2 mil milhões de utilizadores normais, ou seja, regulares, 2 mil milhões, mais coisa, menos coisa. Portanto, uma fuga de informação de 500 milhões de utilizadores de Facebook, tanto que foram vendidos ou expostos a empresas que tenham comprado os dados, tipo os nomes, a localização, os endereços, os aniversários, esse tipo de dados. Não ajuda, não é? E o facto é Claro. que mesmo coisas como, por exemplo, o RGPD da Europa, que devia proteger-nos e aplicar multas caso aconteça este tipo de fugas, eu vi muitas notícias, mas confesso que não vi nenhuma notícia a dizer que estão em investigação e que lhe vai ser aplicadas multas, não é? Sim, eles Porque volta e meia andam em tribunal e o Mark Zuckerberg anda sempre lá por causa de questões de privacidade e mas eles acabam sempre por safar e pedem desculpa, não é? Levam uma pá, palmada na mão, é quase como aos miúdos, dão uma sabes palmada qual é na o mão, pedem problema? É que desculpa e pronto, está tudo bem. quem está a decidir, isto é um mercado muito novo, não é? Isto é informática e a web e estas novas áreas, para quem está a decidir, juízes e pessoas Sim, ainda não têm muito bem ligadas. noção, não é? Exatamente, não tem conhecimento ainda de causa para poder perceber se realmente aquilo que lhe está a ser dito é assim ou não, porque eles dizem, porque isto pá, não é possível fazer assim, porque isto não funciona assim e não sei o quê, e eles têm que comer porque na realidade também não percebem muito ainda do assunto e eu acredito que se calhar nos próximos anos isto tem tendência a mudar, não é? E cada vez mais pessoas começam a perceber do que é a internet e como é que funciona e como é que a privacidade tem que ser controlada na internet. E eu acredito que isso vai ter pronto, repercussões no futuro e que as coisas sejam mais controladas e que estas empresas abusem menos, não é? Do poder que têm. Uhum. E quando eu falo do Facebook, falo também da Google e de outras que tal, não é? Sim, mas eu acho que apesar de tudo a Facebook é, nesta questão da fuga de dados, acho que é pior do que o Google, ou do que a Apple, ou do Sim, que é possível. É outra possível. dessas gigantes, ou do que a Amazon, do que outra dessas gigantes. Que tu saibas, não é?
sim, que se saiba, pronto, que venha a público. O Facebook está muito mais sujeito. Há uns tempos atrás foi a questão da Cambridge Analytics, não é? Que usava mesmo dados e tinha mesmo um acordo contratado com o Facebook para usar dados e foi um escândalo muito grande. Não tão grande como este em termos de números, julgo eu, mas um escândalo bastante grande naquilo que foi o uso indevido da informação dos seus utilizadores. Agora é uma fuga de informação, não é? Que foi vendida, apareceu na internet e que estava a ser vendida. Hum, Quer dizer, eu acho que tem de facto que haver uma responsabilização, porque, ok, que aquilo é tudo de borla, não é? Nós, e já sabemos, quando não estamos a pagar por um serviço é porque nós somos o serviço, ou seja, eles estão a vender os nossos dados de Claro. qualquer forma para tirarem rentabilidade do serviço que prestam, que é de borla, nós não pagamos por nada e, portanto, estamos a ser explorados, entre aspas, através da partilha dos nossos dados e do aproveitamento daquilo que são os nossos dados para publicidade. Em princípio, não é? Seria para publicidade mais dirigida, para quando alguém quer apresentar um produto, poder dizer que quer um produto para um gajo com a nossa idade, que gosta de computadores e que também gosta de futebol, por exemplo. Não sei, estou a inventar agora assim uma coisa à Sim, pressão. Mas não é para ser vendido ou para ser passado a entidades externas ou terceiras com fins muito duvidosos, não é? E depois nada lhes acontece. Isso é que me. Eu acho sim, que que também assusta, não é? uma coisa, e só para terminar, uma coisa que eu também acho que passa muito por aí tem a ver, se calhar, e nós já falámos uma vez sobre isto, tem a ver com o tamanho do Facebook. O tamanho em termos de dinheiro, em termos de capital, em termos de influência, que também pode ter a ver com. Pode influenciar, no fundo, as decisões políticas que são tomadas, porque, quer dizer, tudo é dinheiro, não é? E Claro. eu acho que isso às vezes também pesa um bocadinho na balança de quem decide. Não devia, mas pesa, obviamente. Ninguém é naif ao ponto de pensar nisso, não é? Mas eu acho que se devia ter mão um bocadinho mais pesada para que este tipo de coisas não acontecesse, porque senão estamos todos a ser explorados de uma forma. Sim, mas Pronto, acaba por ser o que acontece, não é? nem sabemos como, não é? A última notícia que nós temos hoje é da internet via satélite e da Starlink. A Starlink, para quem não sabe, é uma empresa do Elon Musk, ehm, que tem estado muito ativo nestas questões das tecnologias, não é? Não só quer nos levar a Marte, mas como também quer trazer internet a toda a gente. Isto não é algo de inovador, nem é algo novidade, não é? Mesmo cá em Portugal já existem alguns operadores a oferecer este tipo de soluções, não é? De internet via satélite. O Uhum, objetivo disto não é substituir também a internet que as pessoas possam ter em casa nas grandes cidades, até porque as velocidades e os limites que estão associados a este tipo de internet, limites de tráfego, são inferiores àquilo que nós estamos agora habituados, não é? Isto faz-me lembrar a internet há 10 anos atrás, não é? Quando ou tínhamos mais, limites de sim. 10 gigas de download e coisas assim. Hoje em dia, apesar de haver um limite que eles chamam limite moral, não é? Ou de bom uso, não há um Uhum, limite real de um número, não é? Um, e agora é Starlink, já estão, ao que parece, já estão a fazer testes cá em Portugal para trazerem este serviço. E eles até registaram cá em Portugal uma empresa chamada Space Exploration Technologies Portugal. Parece-me um nome muito interessante. Para poder oferecer este serviço e contam fornecer acesso à internet a 50 mil utilizadores no nosso país. Os preços, segundo aquilo que se sabe, vão variar entre os 12,90 a 119,99. Tendo em conta depois as características da ligação que se vai pedir, velocidades e limites e tudo mais. Parece-me interessante, é assim. Como eu disse, isto não é uma coisa nova, já existem cá soluções. Aliás, até está aqui na notícia que nós temos aqui da SAP. Por exemplo, temos aqui a Eutelsat, que tem uma data de início de atividade 29 de 3 de 2021, ou seja, supostamente este serviço já estará ativo neste momento. Tem aqui serviços desde 2016, 2011 e a Starlink aparece aqui nesta lista ainda em testes. Um,
Eles aqui até na notícia têm uma simulação que fizeram, o Saptec fez uma simulação na página deles, em que para ter acesso eles tinham que pagar, eu penso que isto será um valor mensal de 99 euros. Aqui não se consegue ver quais foram as opções que eles escolheram a nível de velocidade e limites de tráfego, mas que teriam que pagar 499 euros pelo hardware, ou seja, isto será um modem que esteja preparado para receber um sinal satélite, não é? E ainda 61 euros de transporte, deve ser para o envio dos Estados Unidos para cá do modem, não é? Que me O modem parece. e a antena, não? Também tem uma Sim, antena. sim, claro, obviamente, né? Tem que trazer a antena. Isto é quase como ter a televisão por satélite, né? Tem que ter aquela box e depois tem Uhum. que ter a antena que é o que vai receber o sinal, não é? Aqui será algo similar. Parece-me um valor bastante exagerado, né? Tendo em conta que isto será para regiões do interior. hum, Sabes que a e, questão é, e não é um pode, investimento, não é? pode ser para regiões do interior, como pode também não ser, sabes? Por acaso, esta questão do Starlink já vi já há uns meses, talvez, já há 2 meses, não sei, por aí, no Linus Tech Tips, um vídeo deles a tentarem usar este serviço. E lembro que na altura, inicialmente, o gajo teve algum problema até a instalar a antena Sim. satélite, que não estava a receber o sinal. Precisaram eh, de um técnico que os fosse ajudar. Eu recordo-me sim, também também de vi ter este vídeo. visto. É, Pronto. Mas a velocidade que eles depois, no fim, conseguiram atingir era uma velocidade muito razoável. Era muito porreira, já não me lembro exatamente do valor, mas era uma coisa que sim, era era muito muito porreira. semelhante à ligação por cabo, uma coisa muito Sim, sim, próxima da ligação normal. por cabo. Exatamente. E a questão é que nós temos cá, em muitos sítios, em plenas zonas urbanas da área metropolitana do Porto, cidade do Porto mesmo, nem estou a falar de arredores, cidade do Porto, tens muitos sítios onde tu não tens fibra, só tens ADSL, em alguns casos nem ADSL tens, e a única oferta que tens das operadoras é, eles chamam-lhe satélite, o serviço de satélite, mas que não é satélite para a televisão, mas a internet é 4G. E o Yeah. que é que acontece? Nós temos disso em algumas das nossas obras, na empresa onde eu trabalho, temos esse tipo de serviço 4G, eles chamam-lhe o serviço de satélite, mas não é um 4G normal, é um modem 4G com um cartão de telemóvel lá dentro. E depois o problema que nós acabamos depois por ter é que o serviço está tão congestionado que a velocidade máxima que tens, que até É supostamente, horrível. imagina, seria 50 megabits por segundo ou 100 megabits por segundo, é assim uma coisa estúpida, mas depois a velocidade real que tu tens são 8 megabits, com sorte 8 megabits, mas que depois varia até aos 2, 1, 1,5, por aí. Depende Yeah. muito como é que está a rede naquele local. E estamos a falar de sítios, se calhar tem a ver com isso, mas densamente povoados, não é? Estamos a falar de bairros sociais, no Porto, vários, não é um nem dois, vários. Não sei se isto é estratégia das operadoras de não pôr lá fibras nesse tipo de, pá, pronto, nos bairros, não sei, não faço ideia, mas em nenhuma dessas obras nós conseguimos ter uma internet em condições. Tem que ser sempre Sim, essa 4G. E se calhar uma solução destas, mesmo com um bocadinho mais cara, se tiver uma fiabilidade ou um nível de largura de banda mais constante um bocadinho, não é? Porque estamos a falar de satélite, não é 4G, já é mesmo satélite, se calhar seria interessante. Até porque mesmo no 4G, uma coisa que para nós também é bastante importante, e no 4G também de facto fica um bocadinho aquém, é a questão da latência. E a questão do satélite, a latência também é problemática porque o sinal tem que ir lá para fora para voltar cá para baixo. E acho que de facto é uma das coisas más da questão das ligações por satélite. Mas mesmo aí, naquele vídeo que eu vi do Linus, o ping, a latência, não era nada do outro mundo. Portanto, sim. pode eventualmente ser até interessante Sim, a única coisa que eu vejo aqui esse tipo realmente de casos. é a questão dos preços, por exemplo, do equipamento. Não é? 500 euros parece-me um preço Sim, elevado, não é? sim, é muito caro. Sim, isso sim, isso é. Isso sim. Eh, As de operadoras resto, até porque. oferecem-nos os modems, as routers. Exatamente, não é? A gente só paga o aluguer mensal do serviço, né? Vamos ver. As coisas nos Estados Unidos também funcionam de forma diferente e eles, se calhar, estão a tentar que isto seja quase uma receita para todo mundo, não é? Pode ser que não funcione assim. Sim.
Eu diria que se calhar na Europa é um bocadinho diferente, a mentalidade e aquilo que as operadoras oferecem normalmente é um bocadinho diferente daquilo que é praticado nos Estados Unidos, não Sim, já nos smartphones é a mesma é? É, coisa, não é? sim, Tipo, sim, sim. Portanto, pode haver aí alguma alteração, alguma adaptação ao nosso mercado, mas vamos ver o que é que sai sim, daqui. É sempre interessante ter mais ofertas, mais oportunidades, mais yeah, coisas diversas e diferentes daquilo que estamos habituados, e portanto é sempre bom. Isso nós lá elogiamos sempre quando as empresas fazem esse tipo de ofertas diferentes. exatamente. Bom, e ficamos por aqui no episódio em formato áudio desta semana. Eu relembro que nos podem ouvir em qualquer altura, depois no Spotify ou no Google Podcasts, procurando por ThinkGeekPT, ou então podem visitar o nosso site www.thinkgeek.pt. Deixamos aí no nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback através do nosso e-mail thinkgeekpt.gmail.com. E pronto, é isso. Um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana. Entretanto, eu não sei se está alguém live aqui na stream que queira comentar alguma coisa. Parece-me que não. Parece-me que não. Vamos também, se calhar, dar por terminada aqui a nossa stream no Twitch. Espero que tenham gostado, espero que acompanhem. Queremos ver depois pessoal aqui live, até porque nós vamos começar agora a deixar no fim um momento para nós podermos discutir com quem nos estiver a ouvir questões que tenham ou até ideias que tenham sobre as notícias que nós falamos e não só. Por isso queremos que apareça mais pessoal. Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, é isso. Isto se calhar torna-se mais interessante se tivermos algum feedback, não é? Interessante para nós, interessante para vós. Portanto, Sim, foi esse apareçam. o motivo principal de É, termos criado isto live e estarmos aqui com as webcams, foi de criar aqui alguma interatividade com quem nos estiver a ouvir, não é? Em direto. Mas pronto, vamos ficar então por aqui. Um grande abraço e até para a semana. Sexta-feira cá estaremos outra vez. é. Um abraço, até para a semana.